A gente vai dar continuidade aqui aos estudos relacionados à linguagem da dança, tá? Do segundo bimestre. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre improvisação na dança, focando a habilidade, que é investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. Tá? Então, a improvisação como processo de criação, tá? E depois, nessa situação de aprendizagem, também a gente vai focar uma outra habilidade, que é investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras manifestações de dança. Então, o que são procedimentos de improvisação em dança? Improvisar significa fazer algo de forma repentina, né? Sem ensaio prévio. Mas, na verdade, precisamos combater a ideia de que a improvisação parte do vazio. Ela precisa de muita preparação, estudos de movimentos e articulações. A pessoa que deseja improvisar precisa explorar seu corpo em busca de movimentos. Quando começamos a pensar, né, em movimentos, geralmente a gente fica preso a movimentos habituais de danças conhecidas e não exploramos todo o potencial do nosso corpo, né? Então, vários exercícios, como os propostos por Rudolf Laban, propõem que a gente se aventure a conhecer nosso corpo, né, através de movimentos simples, como torcer, pressionar, flutuar, deslizar, sacudir, né, e alguns outros. Então, enquanto a gente se aventura, a gente vai lembrando as articulações, né, que a gente deve focar para realizar esses movimentos, tais como pescoço, ombro, cotovelos, pulsos, né, os dedos, a cintura, os joelhos, os pés, entre outros. Além de explorar diversos níveis, né, como o alto em pé, médio, que é na altura da cintura, e o baixo, que é próximo ao chão, como a gente já viu aí. São fatores que trazem expressividade ao movimento, né? Então, improvisar é fazer escolhas, né, em tempo real, mas sempre a partir de parâmetros bem definidos, por técnicas manejadas por quem dança e aspectos da composição instantânea. Pode ser um tipo de exercício, de preparação para uma coreografia, para a apresentação de uma coreografia, uma preparação dos dançarinos, né, para conseguirem ter essa sensibilidade ao dançar, né, de se expressar, de colocar ali suas sensações, seus sentimentos. Mas a improvisação pode ser em si mesmo um ato coreográfico. Traz muitos benefícios, não só na dança, mas em todos os aspectos da vida, né, como a espontaneidade, a imprevisibilidade, a liberdade de criação, a sensibilidade ao momento de criar, de se expressar, né, de usar o corpo como forma de diálogo, de comunicação. A improvisação foi trazida para a dança por alguns professores e coreógrafos, pois achava-se que a dança estava ficando cheia de gestos mecânicos e repetitivos. Então é importante também trabalhar essa naturalidade do movimento, esse processo de criação que vem do próprio artista, né, do próprio dançarino, para exteriorizar aqueles sentimentos, colocar em seus movimentos toda a sua expressão, e não só se deixar levar na dança pela técnica, né, mas é uma junção, né. Daí surgiu a necessidade de se estudar a improvisação, bem como suas técnicas, sua aplicação nas aulas de dança e seus benefícios. Conclui-se que a improvisação é de suma importância para a dança, pois dá oportunidade para que o dançarino possa criar seus próprios movimentos, né, de acordo com seus sentimentos e sensações, como eu comentei agora. Eu coloquei uma imagem aí de um vídeo que tem na internet, tem vários vídeos interessantes relacionados a técnicas de improvisação, que também alguns professores então utilizam essas técnicas como exercícios, preparação do dançarino. Então, aí nessa técnica de improvisação, os dançarinos vão explorar os níveis do corpo no espaço, né? Que é o nível alto, médio e o nível baixo. Relembrando o que a gente já estudou sobre elementos que constituem o movimento, tanto do cotidiano quanto o movimento dançado.
os fatores do movimento que dão expressividade, né, a esse movimento. Então, a gente vai relembrar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Então, os elementos constitutivos do movimento cotidiano, movimento dançado, que é o movimento corporal, o espaço e o tempo, aqui alguns movimentos do cotidiano, tá? E os fatores do movimento na dança, que são a fluência, o peso, o espaço e o tempo, que são qualidades específicas, né? Que imprimem qualidades específicas ao movimento, esses fatores. Então, a gente tem aí o espaço, que é onde a dança acontece, né? Aí os níveis, como a gente acabou de comentar, os níveis alto, médio e baixo. Outra imagem aí, né? Mostrando os dançarinos, explorando os níveis. E temos as direções, tem frente, trás, para baixo, para cima, diagonal. Os deslocamentos, né? A gente pode saltar, girar, correr, dar pequenos passos, entre outros. E a dimensão do espaço que a gente está ocupando, né? Como que a gente vai se movimentar nesse espaço? A dimensão influencia muito na forma como a gente vai se movimentar. E a fluência é a qualidade de movimento que refere-se à tensão muscular com a qual se deixa fluir um movimento. Temos o fluxo livre, que é um movimento sem interrupções, o indivíduo está livre para se movimentar, né, como quiser, desde que seja sem pausa. Então, a gente pode pensar aí, né, quando a gente corre em um parque, o fluxo de um rio é um movimento livre, não um fluxo livre. O fluxo conduzido ou controlado é um estado de maior cuidado com o movimento. Então, em algumas danças, dependendo também da música que a gente está acompanhando, né, a gente tem um maior cuidado com o movimento, um maior controle. Então, há uma maior tensão muscular para que se possa controlar a intensidade desse movimento. É um exemplo do cotidiano, escrever um texto com uma caneta, a gente tem que controlar a caneta ali, né, para as palavras saírem certinhas, então é um movimento controlado. O fluxo interrompido é o máximo de tensão, para que se faça uma interrupção imediata do movimento. Então, que origina movimentos quebrados. No dia a dia a gente pode pensar aí no movimento de escovar os dentes, né? São movimentos interrompidos. O peso refere-se às mudanças de força utilizadas pelo corpo a movimentar-se. A qualidade do movimento que refere-se às mudanças de força utilizadas pelo corpo a movimentar-se. Então, em cada coreografia, em cada dança, o dançarino tem que ter essa percepção, né, de como ele vai distribuir o peso pelo corpo ou partes do corpo. Alguns movimentos, se o dançarino não tiver uma técnica, um conhecimento, pode ocasionar lesões, né, nas articulações, nos músculos. Então, é muito importante ter esse conhecimento para executar certo movimento, como que deve ser feito, né? A gente tem certas danças, certas coreografias, e se a gente for tentar fazer, né, a gente não vai conseguir, porque a gente não tem esse conhecimento, essas técnicas, assim como a gente viu o dançarino na primeira imagem, né? Ele está se sustentando todo o peso do corpo, só com a mão, só com o braço ali no chão, né? Fazendo o movimento no solo, apenas com a mão e sustentando todo o corpo. E o tempo é a velocidade que são executados, né, determinados movimentos, seria o ritmo, né, pode ser rápido, moderado, lento. Então, o tempo é o que marca o ritmo dos nossos movimentos na dança, né, em uma coreografia.